Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um webinário gravado, previamente gravado. E esse aqui é uma solicitação de muitas pessoas que me mandaram mensagem a respeito da história da descoberta do que está debaixo da grande pirâmide de Gizé. E o fuzuê que foi feito em um monte de canais que foram repetindo aquilo que foi dado por websites, vários sites não oficiais. Então, assim que eu vi a notícia, e eu vi que eu vou mostrar para vocês aonde eu vi antes de que começasse a ficar esse fuzuê todo, eu fui buscar na Scientific American e na New Scientist, porque embora eles divulguem aquilo que o sistema quer, quando algo é oficial, como foi o caso das descobertas das câmeras internas em 2017 da Grande Pirâmide, e eu tive o prazer de presenciar isso lá no Egito, da equipe japonesa, junto até com equipes de egípcios, arqueólogos e egiptólogos, junto com a NASA, por sinal, tinha equipamento da NASA lá dentro, que nós vimos a 100 metros de profundidade esses equipamentos lá, funcionando, fazendo bip-bip, debaixo da Grande Pirâmide, na última câmera que a gente pode acessar, estavam esses equipamentos, mas isso foram divulgações oficiais de áreas de câmeras, que pareciam ser câmeras, que pareciam ser câmaras abertas, câmera que eu estou gravando aqui com vocês, que não estavam visíveis, mas estariam atrás de várias áreas, como da Câmara da Rainha, como da Câmara do Rei, do Faraó, que são termos que foram dados que não são pertinentes, ou até em cima dela, que tem uma que parece uma casinha de japonês, que a gente não vê porque é uma área fechada, mas que realmente tem acesso, não para nós, os seres normais, e que tem uma estrutura de um monte de tijolinhos e fases uma sobre a outra montadas. Então isso foi oficial, foi publicado, então existem mesmo o termo é voids, dentro da Grande Pirâmide, e quando eu estive lá várias vezes, 3 vezes, a gente até utilizava um magnetômetro, embora meia boca nunca funciona muito bem isso, e percebia que nas áreas onde a equipe japonesa disse que supostamente haveriam esses voids, ou seja, essas áreas vazias, ocas, dentro daqueles blocos, abrindo para túneis ou para novas câmaras, de fato havia uma interferência naqueles magnetômetros. Algo acontecia, isso é normal no Egito. Muitas áreas alteram violentamente o magnetômetro e a gente deixa ele maluco, não conseguimos nem entender o que é a leitura, porque ela oscila loucamente, isso é uma natureza da região, porque existem sim campos eletromagnéticos e uma série de coisas em ação que nós não sabemos direito o que, mas podemos imaginar. Então, em função desses contextos todos, daquilo que é real, do que é uma pesquisa de qualidade, eu fui buscar algo dado ao barulho que estavam fazendo na mídia, no nível do que os japoneses fizeram, né? E uma publicação daquele nível de qualidade. E eu fiquei um tanto quanto surpresa, nem tanto talvez, porque nada disso existia. Então, quanto mais eu buscava, menos eu encontrava. E o que a dissipação ou a passagem adiante da informação eram por websites de terceira qualidade ou canais de YouTube daqueles youtubers que querem ganhar mais inscritos e repetem a coisa loucamente. Então, quanto mais eu olhei, mais eu entendi qual é o jogo, e é isso que eu vou passar para vocês. Então, qual é o jogo básico do que nós encontramos? Encontramos o interesse do sistema. E qual é ele? Fazer com que nós, massa, né, população, possamos ir a cada vez mais em direção a uma tecnocracia. E o que é a tecnocracia? É um sistema político e religioso, e econômico, por sinal,
onde um grupo de eleitos, aqueles que são eleitos para representar tanto o governo quanto o povo, eles se colocam como sacerdotes. Então, esse tecnato mundial que está se formando provavelmente vai eleger seus reis sacerdotes, porque nós estamos indo para o futuro do passado, através de um parlamento mundial. Então, esses reis sacerdotes reinarão na Terra e o sistema do tecnato mundial será um sistema tecnocrático, como nós já vemos, de reis sacerdotes que se ligam a um parlamento central mundial. Que lindo! Isso faz com que é necessário gerar toda uma crença, porque esse rei sacerdote, ele é, como diz, o que é o teocrático, o sistema teocrático. Então ele fala com que as leis sejam através dele e de suas regras, e a religião também, através dele e de suas regras. Então, quebrar a ideia do que é ciência, que vem sendo quebrada muito bem, com bastante intensidade faz tempo, e tivemos um exemplo fantástico há poucos anos atrás, né? Então, 2020, por exemplo, o ápice da coisa, onde se afirmavam coisas por reis sacerdotes auto-ungidos que não eram nem especialistas no assunto, aquele das picadas no braço, e que impunham a sua vontade, a sua diretiva, e que nunca foram especialistas no assunto. Então nós temos aqui uma mesma situação, porque o jogo é criar representantes e criar narrativas, onde as pessoas não conseguem mais identificar, porque também não fazem esforço para isso, o que é verdade e o que é mentira. Então, hoje tem um monte de barulho, de caos no mercado, na mídia, na parte de Hollywood, em todas as áreas, bochichos, e ele disse isso, ele fez aquilo, e você não sabe mais o que é verdade e o que é mentira, menos que você se ponha numa direção de buscar alguma coisa mais válida, olhando de cima para baixo, e entender o jogo. Então, aqui nesse assunto, nós temos um grande jogo. E o jogo é levar para a história da etesologia. Então, até o artigo publicado, que não está nos níveis que as pessoas acham que deveria, porque o que foi divulgado não está escrito, essa é uma realidade. Então, ele começa falando de cara de ETs. Isso eu achei interessante. Alguém publicar um artigo num journal científico em 2022 de média qualidade, não é alto impacto, é médio impacto, e aceitar esse tipo de palavras, né? Busca por ETs, e porque as pirâmides podem ter sido construídas por extraterrestres. Eu achei isso fascinante, a publicação foi feita. Por que uma publicação dessa foi feita? Já que ela não diz aquilo que foi dito na mídia que disse, né? Porque há um interesse no sistema de que as pessoas acreditem em extraterrestres devido ao grande golpe que vem. Então, eu não vou discutir aqui se extraterrestres existem. Na nossa realidade, ainda não, a nível coletivo. A nível pessoal, pessoas podem ter experiências que são reais com extraterrestres ou com reais para elas, não para nós. Ou com fadas, duendes, demônios ou anjos. Esse nível de manifestação é um outro padrão que eu já discuti, tem cursos específicos para isso. O que eu me refiro aqui é a manifestação coletiva. Então é necessário criar um credo coletivo para que a manifestação coletiva ocorra, tanto pela mente coletiva que manifesta a coisa, ou por uma meta-realidade, que é o que está sendo construído, na minha opinião, a projeção de uma simulação para uma meta-realidade, de uma realidade aumentada, onde as pessoas conviverão com seres digitais, mas com uma projeção na fisicalidade. Então, toda essa narrativa leva em direção a gerar uma nova crença. E isso
interessa para o nível de condução das massas e o sistema de governo e o apagamento do nível racional mental, apagamento da capacidade, aliás, por proibição de julgar a informação, discutir a informação. Portanto, aquilo que se diz, se aceita. E o treinamento é esse. Aquilo que se diz, se repete, se disse que é assim, não se vai com profundidade ver se é isso mesmo, da onde saiu isso, porque disseram isso, baseado em que disseram isso. Então não vemos essas coisas nesse monte de gente repetindo isso num monte de vídeos e sites que foram publicados. Então vamos voltar um pouquinho na cronologia, vou compartilhar a tela aqui. Aqui está a tela. E eu vi essa publicação de cara no dia 18 de março, porque este ser, que é um agente do sistema, Greg Reese, ele faz parte daquilo que é o Alex Jones e seu trabalho totalmente guiado pela CIA, por agentes de inteligência, para condicionamento da mente, às vezes falando aquilo que nos interessa, outras vezes que liberando aquilo que é o desejo, como é o caso, e criando uma narrativa falsa, completamente sem base de informação. Perdão, pessoal. Então, ele liberou isso aqui dizendo o quê? Aqui está o link do Substack do Greg Reese, dizendo que cientistas, como é o caso do Conrado Malanga, olha a cara dele, Universidade de Pisa, um químico, supostamente, nada além disso, junto com Filippo Biondi, supostamente da Universidade de Strathclyde, de Glasgow, Escócia, teria especialista em SAR, que é um tipo de sistema de radar e de tomografia de solo, e etc. Esse modelo que é a parte da engenharia onde ele se desenvolveu. Então, juntos, teriam então pesquisado e lá nas pirâmides encontrado achados fantásticos. Ok, só que esse aqui é um ser que não está ligado à Universidade de Pisa. Você não acha a associação dele à Universidade de Pisa. Ele simplesmente hoje se dedica ao mundo de ufologia, de abduções por ETs e de fóruns e grupos ligados a esses assuntos e portais e etc. Stargates, que não é o elétrico-eletrônico, e sim o Stargate de abertura de portais para poder falar com os ETs. É isso que ele faz hoje. E você vê isso em alguns pontos. O Filippo Biondi, ele tem eu tive uma dificuldade para achar o material dele, que é pouco, né? Então vamos lá. O Conrado Malanga frequenta a internet em fóruns e sites como suposto ex-professor de Química Orgânica em Pisa. Não achei nenhuma referência a respeito. Mas especialmente em comunidades italianas ligadas à ufologia, abduções alienígenas e teorias controversas. Portanto, ele tem um viés. Não existe rastro de publicação revisada por pares dele, muito menos na área de arqueologia egípcia ou relacionando o assunto. Portanto, ele não conheceria nada de tomografia para poder ter uma especialização em tomografia arqueológica. Como um grande especialista, eu vou mostrar a observação dele a respeito disso, que é um especialista categorizado para falar a respeito disso, que não entrou na pesquisa, obviamente, mas perguntaram a ele o que ele achava. Aí o Biondi, eu procurei na Universidade de Strathclyde e eu não encontrei nada demais. Eu achei o nome dele em citação assim. Na universidade, você acha aí no Google, mas não na universidade. Aí quando você clica no nome dessas pessoas, aparecem as páginas delas. Mas o Biondi aparece isso aqui, página não encontrada. Aí eu pensei, isso é estranho,
Porque quando você joga o meu nome inteiro, né? Imagina, você já não lembra o que eu falo, imagina lembrar meu nome inteiro. Por isso que eu me chamo Maria Pereda para vocês, mas meu nome inteiro é isso aqui. Então, quando você tem um acadêmico doutor, você vai encontrar sempre, jogando o nome dele, e o nome da universidade, no meu caso, Unicamp, você vai encontrar sempre, né, os dados, e principalmente tem que encontrar a tese cadastrada na biblioteca da Unicamp. Ou, melhor ainda, quando ele é um pesquisador de mais nível e tem pesquisas patrocinadas pela FAPESP, que era o meu caso, eram várias, eu apareço na biblioteca virtual da FAPESP como vários trabalhos e pesquisas publicados. Então, a gente não acha isso nesses dito cursos. Aí volta aqui o Greg Rees. Novamente, desculpa, pessoal. Volta aqui o Greg Rees e a gente olha aqui ele falando desse artigo como se tivesse, então, uma metodologia de avaliação, então, a respeito de tomografia de solo e, então, a tomografia da pirâmide. O artigo só mostra dentro da pirâmide. O artigo não mostra nada fora da pirâmide. Só que o Rees vai o tempo todo induzindo você a acreditar que, além do que está publicado no artigo, que é unicamente a respeito do achar câmeras dentro da pirâmide, você estaria tendo os dados do solo abaixo da pirâmide, coisa que não está publicada, vai só até 100 metros abaixo da pirâmide, que é a área que a gente tem acesso quando paga para visitar com guia lá dentro da Grande Pirâmide, quando a gente contrata um pacote especial, mais ou menos $1.000, para que você seja acompanhado até pelo egiptólogo, que foi o nosso caso, foi um ótimo guia, por sinal, indo lá naquela profundidade. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um monte de áreas onde eles chamam de voids, que algumas batem com a pesquisa dos japoneses de 2017, que foi uma pesquisa séria, essa sim de qualidade, que mostrou algumas áreas onde existem provavelmente câmaras, eu tenho problema com câmera ou câmera, deve ser porque eu sempre estou olhando para uma câmera, onde existem câmeras que estão fechadas. Mas aqui é uma área toda pintada de vermelho, cá entre nós, muito difícil de identificar. As imagens são muito bagunçadas. Então, acima da câmera do faraó, ou câmera do rei, como você fala, existe essa estrutura aqui, que aparece a casinha japonesa, né, com estruturas, e ele coloca, assim, uma série de áreas que estariam com Big Void, etc. Algumas batem com os japoneses, outras estão completamente não identificadas. Então, quando você olha a pesquisa dos japoneses de 2017, em associação com o governo de arqueologia egípcia, em uma pitada de ajuda da NASA, você tem um nível de qualidade de identificação muito melhor do que a dele aqui, total, basta você comparar. Agora, da onde saiu isso aqui, se no artigo não está? Mas ele diz e quis fazer você acreditar que sim. Você, por favor, baixe o artigo, põe ele na tradução e você vai ver que não tem nada a ver com esses coiler, né, eletromagnéticos ou essa estrutura quadrada. Aí ele diz que teve um fórum, então que teve uma apresentação desse trabalho da descoberta em uma palestra que você não encontra dados a respeito, você não encontra nada, ele joga até uma imagenzinha. Então, vou mostrar para vocês o detalhe de buscar essa informação da tal da palestra oficial. E você vai ver também que tudo foi apagado da mesma forma. Ah, foi apagado porque não estão deixando a gente saber. Não, é porque é falcatrua mesmo. Aí, para validar o contexto, ele utiliza o livro do Christopher Dunn, até onde eu sei, um engenheiro, que é maçom, mas isso não tira a qualidade dele ser engenheiro.
E esse livro é muito interessante, onde ele estrutura a ideia de que, então, a planta de Gizé seria uma planta de produção de energia, o que eu concordo. Muito provavelmente, na forma original e na estrutura original, deveriam ser mesmo isso. Com o tempo, elas foram sendo desmontadas e remontadas, e a água, o aquífero na base dela desapareceu, que quando você desce a 100 metros de profundidade, existe um aquífero que deveria estar lá, naquele poço que a gente vê naquele eu chamo de concreto, porque parece mesmo concreto, naquelas rochas tão perfeitamente cortadas, a água deveria subir. E provavelmente a água era fundamental com aquelas rochas que tem do aquífero abaixo da pirâmide, que não existe mais. Provavelmente aquilo lá, sim, é que produzia a condição ideal para a produção de energia livre, como tem isso em Sacsayhuamán, no Peru, Pumapunco, Tiwanaku, tudo no Peru, com certeza em outras regiões do mundo. Então isso daí é possível? É possível, né? Aí ele cita também esse outro livro do Joseph P. Farrell, que é onde o Farrell fala que isso aqui era uma máquina de aniquilação e destruição, tipo a Estrela da Morte de Star Wars, né? Mas quem é Joseph Farrell? Ele tem dados interessantes, mas ele é um cara que trabalha para a CIA. O pai dele era oficialmente um agente da CIA. E o Farrell fala que o meu pai me deixou os arquivos, eu utilizo os arquivos. Agora, os livros dele são muito confusos, a linguagem dele é muito confusa. Ele não tem eloquência, ele não escreve de maneira clara, ele soca um monte de dados e fica muito difícil para a pessoa identificar de fato o que é que ele está falando. Mas tanto Farrell como o Tucker Carlson, como o caso do Greg Reese, eles todos trabalham para si. Então nós temos que entender que existe todo um interesse de manipulação dessas informações e nos levarem em uma certa direção. Perdão, pessoal, de minha garganta ruim porque tem muito vento aqui, do ar-condicionado, e os pelinhos de gatos e produto químico que a empregada usou para limpar, acaba comigo. Então, voltando aqui, nós continuamos com ele insistindo que o artigo publicado em 2022 do Beyond, do Corrado Malandro, estaria afirmando essas coisas. Não tem nada disso. Então, aqui está o artigo para você baixar esse artigo. Aqui está ele traduzido, né? Então, ele não diz nada disso. Aí surgiu essa fotinho, aonde o Greg Reese quer dizer que isso aqui é o que está no artigo. Não tem nada disso no artigo. Essa é uma imagem, não tem dados para gerar essa imagem. Então, isso aqui foi gerado por inteligência artificial. Alguém disse para a inteligência artificial o que queria que ela desenhasse, e ela desenhou bonitinho, mas não tem nada a ver com o artigo publicado. Aí esses dois, em 2023, publicaram aquele artigo que não fala nada disso, tá? E publicaram esse livro aqui, que também não fala nada disso. Ele fala da descoberta deles dentro da pirâmide. Então, eles utilizam toda a história de como eles fizeram lá, a leitura, etc., né? Então, Kelps, o fim de um mistério, quando os deuses não queriam morrer. Tá em italiano, tá? Não tem em inglês, muito menos em português. Então, o que está dentro da pirâmide de Kelps, diz o Malandro e o Beyond, né? Para que foi realmente servido? Para que servia, quer dizer. Como foi possível construí-la? Essas perguntas fascinantes encontram hoje novas respostas graças ao revolucionário trabalho de pesquisa realizado por Malandro e Beyond, com o grupo sertanejo. Por meio da nova tecnologia Sarna, não é uma nova tecnologia muito conhecida, então simplesmente eles adaptaram, o Beyond, o radar de abertura sintética.
Os autores ilustram as várias etapas que os levaram a desenvolver a nova metodologia de investigação que lhes permite observar em detalhes na íntegra ou interior da Grande Pirâmide, descobrindo a existência de inúmeras câmaras, não é câmera é câmaras, e galerias até então desconhecidas. Escrito em linguagem acessível e acompanhado por muitas imagens de tomografia obtidas por meio do SAR e reconstruções CAD e 3D no interior da pirâmide, esse livro oferece não apenas uma viagem extraordinária por um dos megálitos mais famosos do mundo, mas também blá 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 blá. Bom, cadê a história das patitas, como se fala em espanhol? Debajo de la pirámide, ¿dónde están las patitas? Não há patitas em la cucaracha, né? Então aqui você tem um realmente pesquisador adequado para a coisa, que é o Lawrence, professor Dr. Lawrence B. Conyers. Aqui ele é especialista na área de arqueologia. O trabalho dele é só tomografia, né, que é exatamente para entrar em sítios megalíticos ou em estruturas e utilizar os equipamentos certos que dê para fazer uma leitura, né? Então aqui está o website que você acha ele aqui, que é exatamente Archaeology. Então, o professor Lawrence Conyers, que trabalha na Universidade de Denver, especializado em radar para arqueologia, disse ao Daily Mail que os pulsos de radar não poderiam detectar o que está tão no subsolo, ou seja, eles entregaram para aqui tem a entrevista toda no Daily Mail, entregaram para ele a tal da publicação e a afirmação dos websites, ele disse que não tinha como, através desse tipo de técnica, chegar nesse lugar, e o homem realmente é um especialista no assunto, então é radar de penetração no solo para sítios arqueológicos. Então é esse tipo de profissional que deve estar envolvido, não só ele, mas deve estar envolvido para fazer uma coisa de qualidade. Aí o que ele disse? Ele chamou as alegações de que os pesquisadores encontraram uma vasta cidade sob as pirâmides de um enorme exagero, porque ele foi educado, que é bullshit, né? Aí você pega os livros do malandro, os livros dele é esse aqui, A Fábrica da Imortalidade, que é a verdadeira história de quem éramos, né? Arquétipos, tudo bem. A chave para entender o universo. TCT, a consciência recuperada, né? Tem um monte, tá? Tem mais que isso. Alienígenas, demônios. Trilogia da consciência. Gênesis, Evideon, a geometria sagrada em Evideon portais. Eu e Deus, ciência e religião em comparação com a consciência. Deve ter alguma coisa que se aproveita aí no meio, com certeza, mas Gênesis, o homem, universo e mito. E o homem com os cabeçudos. O mundo feliz, uma viagem aos lugares da consciência. Isso aqui é porque eu pus tradutor, tá, pessoal? Isso aqui não é assim que você faz a busca. O mundo feliz não é a utopia. Teste de cor da tríade, a entropia zero. Então, esse mundo feliz é a ideia de te vender o encontro com os ETs. E então, essa coisa aí da noosfera, ele tá dentro da história, né? E aí vamos, OVNIs da mente, faz parte. Realmente, os OVNIs estão mais na mente do que fora, ok? Então, teria que ver a qualidade do que ele está falando. Talvez não dê para jogar tudo fora. Aí ele fala, conte-me sobre o universo alienígenas para que eu possa entender. Eugênio Micoli, entrevista a Corrado Malanga, né? Aqui tem um monte de links que saíram aqui das mesmas histórias e um ou outro que entra questionando da onde saiu isso, né? Então, esse Snopes.com, Fact Check, Pyramids of Giza New Discovery Structures, ele coloca lá. Até que foi bem colocado esse Fact Check. Os pesquisadores nomeados nas recentes reivindicações, Corrado Malanga e Filippo Biondi, publicaram um artigo, que é aquele que eu já mostrei, e o livro que eu já mostrei, sobre o seu trabalho usando radar de abertura sintética, o SAR,
para explorar a pirâmide de Gizé em 2022. Então, de acordo com a NASA, o SAR é um tipo de coleta de dados ativos em que um instrumento envia um pulso de energia e, em seguida, registra a quantidade dessa energia refletida depois de interagir com a Terra. No entanto, não parece que essa pesquisa tenha sido revisada por pares. Não, não foi. Ou não falando isso, porque ela não existe. O que existe é só esse artigo que foi revisado para poder ser publicado. Mas a parte que se menciona, essa magnânima, ela não existe, né? Então, não tem nada de participação de arqueólogos confiáveis ou especialistas igual esse professor que daria credibilidade. Não tá. Além disso, a pesquisa alude a teorias marginais sobre civilizações antigas e intenções de outro mundo para estruturas, o que se alinha com o interesse bem documentado de Malanga em OVNIs e pesquisa de abdução alienígena, bem como a teoria da usina de Dun, que é o livro lá, né, de Gizé ter sido isso, que provavelmente foi. Além disso, uma das imagens mais populares compartilhadas em apoio à reivindicação, retratando uma seção transversal da pirâmide e as supostas estruturas, foi gerada usando inteligência artificial. Então, o upload da imagem para a plataforma de detecção da IA, Hive Moderation, resultou em uma chance de 99,9% de que a imagem foi feita por IA, mas foi, com certeza, eu desenhei uma IA. Além disso, o projeto CAFRE, né, não parece existir além de um canal no YouTube. Agora presta atenção, porque eu também busquei, eles têm razão, por isso que eu gostei desse link, de uma mulher chamada Nicole Ciccolo, que publica teorias frequentes e infundadas sobre as pirâmides. Não conseguimos encontrar nenhum site ou mais informações sobre a organização. Bom, você não vai ter nenhuma história que seja oficial sobre as pirâmides, porque eles contam que foi construída oficialmente ou construída pelos egípcios, depois que o seu legado começa no ano 3000 a.C. Claro que isso é uma falácia. As pirâmides são muito anteriores. O que é isso, esse anterior? ETs construíram antes do grande dilúvio, essa grande destruição que existiu. Existia uma coisa antes. A gente vê na Terra, né, a repetição do padrão das pirâmides pelo mundo inteiro. Então, os padrões, não só esses, como outros que eu já mostrei em tantos cursos, principalmente os da arte de história, mostram que havia uma civilização mundial que tinha um padrão, igual hoje todo mundo segue o modelito americano. Antes do dilúvio, existia uma civilização mundial com tecnologias desenvolvidas e que por algum motivo isso tudo, que eu estou colocando na linha de tempo para ficar mais fácil o raciocínio, mas a verdade, para raciocinar melhor, teria que tirar da linha de tempo, mas não vou fazer isso com você. Para você raciocinar mais fácil, vamos manter na linha de tempo passado, presente e futuro. Então, nesse passado, antes do grande dilúvio, que de fato ocorreu e é cientificamente comprovado, que não precisaria também ter tido um cataclismo para ter gerado o problema, porque a Terra congela e descongela naturalmente, sem ter um motivo antropogênico ou qualquer coisa assim, não porque o homem solta pum ou a vaca solta pum e aumenta o CO2, coisa que é uma idiotice completa quem acredita nisso. Basta buscar informação também, que é outro assunto igual esse daqui, né? As pessoas acreditam no que eles dizem sem buscar os dados. Então, é a mesma história, não precisaria ter gerado qualquer coisa para que, de fato, descongelamento ou mudanças de território, movimentos sísmicos, de fato acontecessem. Bastaria explosões solares ou a passagem de um evento celeste ou explosão de uma supernova, etc, 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 para que a Terra tivesse sido alterada. Mas ela normalmente esquenta e esfria. Então, o que aconteceu? Nós não sabemos. Ninguém sabe.
mas existe o registro de que, de fato, o grande dilúvio ocorreu e depois tentou a Terra voltar a um estágio de congelamento entre 7.000 e 8.000 anos antes de Cristo. Então, nós temos aqui esses dados, está tudo lá oficialmente no curso A Verdadeira História da Humanidade, por sinal, mostrando que, de fato, algo existiu antes e que a humanidade foi recriada depois. Então, tem algo que nós precisamos entender que é maior do que o que nos contaram. Isso é indiscutível. Agora, não precisa ser ET, porque pode se tratar de civilização anterior. Agora, naquela época, naqueles tempos, poderiam haver ETs na Terra? Poderia, porque a mente coletiva e a grade eletromagnética permitiria uma realidade aumentada. Poderia? Poderia. Então, nós não vamos discutir isso aqui. A questão é, o que está sendo falado não está evidenciado em publicação em lugar nenhum. É isso. Aí continua. Em um vídeo postado em 7 de fevereiro de 2025, Sicolo afirmou que o evento aconteceria no Hotel Castello Artemide Congressi, em Bolonha. Linda Bolonha, Itália. Em 15 de março de 2025, onde o projeto CAFRE, que é esse projeto aí dessas mensurações, revelaria suas descobertas recentes e compartilharia um comunicado de imprensa após o evento. Encontramos anúncios para o evento no Facebook arquivado e no site da Arqueoaris, um grupo de museus italiano, alegando que estava esgotado. Mas não conseguimos localizar nenhuma evidência do comunicado de imprensa ou vídeo da conferência ou alguém que tenha dado um trecho dizendo, é isso aqui. Enquanto as páginas de mídia social para a Arqueoaris compartilham fotos frequentes de seus eventos, nenhuma suposta conferência do projeto CAFRE estava disponível publicamente. No entanto, Beyond pareceu postar sobre o evento no LinkedIn arquivado, é igual a página dele na universidade, arquivada, dizendo: estou realmente honrado com o número esmagador de compartilhamentos e discussões após minha recente conferência no Hotel Artemide Congresso em Bolonha. Durante o evento, exploramos o Planalto de Gizé e a aplicação da técnica que desenvolvi, a tomografia Doppler gerada através de radar de abertura sintética, o tal do SAR. Beyond não respondeu imediatamente as perguntas sobre a reivindicação. Então, se ele desenvolver essa técnica, teria que ter uma patente. Eu procurei patente no nome dele e não achei nenhuma. Então, se ele patenteou em 2023 ou 2022, que ele deveria ter patenteado antes de usar e publicar um artigo, você patenteia primeiro. Já estaria disponível a patente. Ela pode levar um ano para estar disponível. Eu sei porque eu tive 16 patentes, agora deve ter só 4 ou 5, porque elas têm 5 anos de período, né? Se elas não forem mantidas, você tem 5 anos com ela, a internacional. Então, ele não tem nenhuma patente. Não achei nenhuma patente. Então, procurei no USPTO, que é onde eu tenho as minhas, e eu não achei nada dele. Então, embora essas alegações específicas sobre a pirâmide de CAFRE sejam falsas, de fato houve descoberta recente na área, que é o que foi publicado num artigo, né? Então, um artigo de maio de 2024, publicado no Smithsonian Magazine, mostrou uma anomalia descoberta por pesquisadores da Universidade Internacional de Higashi Nippon e da Universidade de Tohoku, no Japão. Esses são os que fizeram o trabalho de 2017 e tem uma nova publicação a respeito disso. Então, eles estão lá, né, universidades japonesas, ligadas ao Instituto de Pesquisa de Astronomia e Geofísica no Egito. Então, isso aqui é o que se chama de o oficial. Então, quando é bem feito e é oficial, e vai falar o que deve, eles mostraram as anomalias na pirâmide. Esse é o trabalho oficial. Começou em 2017 com os japoneses e o governo egípcio, uma pitada da NASA, como eu já falei, porque a gente viu o equipamento da NASA lá, 100 metros abaixo, e isso é o que você fala, bom, eu tenho suco
e substância. Então, o artigo diz: acreditamos que encontramos uma anomalia, uma combinação, esses são os japoneses, uma estrutura rasa conectada a uma estrutura mais profunda. Escreve os pesquisadores no estudo: a estrutura rasa é claramente em forma de L, e as varreduras indicam que foi preenchida por areia após a construção. Em um ponto, pode ter sido uma entrada para a estrutura mais profunda. Então, embora os pesquisadores não tenham certeza do conteúdo da estrutura mais profunda, eles dizem que ela pode estar vazia ou cheia de materiais como areia e cascalho. Bem, então essa é a diferença de algo que se pode encontrar e algo que é inventado. Então, as pesquisas sérias são as do projeto Scan Pyramids, que é esses japoneses aí, com o governo então, egípcio oficial e a própria NASA, e colaborações internacionais, que é o caso, uma delas é a NASA. Nos últimos anos, o esforço de investigações mais avançado e reconhecido da Grande Pirâmide é desse projeto, né, que são eles aqui, né, então são vários japoneses e outros associados. Então, eles encontraram esses voids, né, esses espaços estranhos aqui acima da Câmara do Rei, assim se chama, né? Onde está aquele suposto sarcófago, aquela caixa de pedra, que não é sarcófago, tem esse void aqui, que é essa imagem que está aqui. Então, algo existe aí. Então, isso é oficial. Então, liderado por um consórcio de universidades e institutos de pesquisa, dentro deles a Universidade de Nagoya, o Instituto Heritage de Innovation Preservation na França, franceses também, Universidade do Cairo, o projeto utiliza métodos de ponta para analisar o interior das pirâmides, em especial essa tomografia muônica, varredura por muons, partículas resultantes de raios cósmicos. Então, é isso que a gente viu lá. Quando estivemos lá, 100 metros abaixo, tinha um detector disso. O guia explicou para a gente que era isso que eles estavam pegando exatamente, varredura por muons, exatamente 100 metros abaixo. Partículas resultantes de raios cósmicos. Foi isso que nos explicaram. Isso bate. Os egípcios mesmo, que um deles é arqueólogo, egiptólogo, que é o termo. Então, essa técnica possibilita a detecção de espaços vazios dentro de estruturas maciças por meio da medição do fluxo de muons que atravessam a pedra. Então, a termografia infravermelha, que analisa diferenças de temperatura na superfície para identificar eventuais anomalias estruturais. Então, se tivesse um campo eletromagnético, geraria uma diferença de temperatura, porque geralmente o campo eletromagnético gera eletricidade ou energia de alguma forma que impacta a área. Modelagem 3D, análise fotogramétrica. Então, a colaboração encontrou e publicou em revistas científicas reconhecidas, como a Nature, por isso que eu fui de cara na Scientific American, que a Nature, para publicar lá, leva mais tempo. Os japonesinhos publicaram. Então, eu fui de cara na Scientific American e na New Scientist, que eles são mais de iera. Aí eu fui atrás, não tinha nada, e foi aí que eu comecei de imediato, achar que tinha boi na linha. Então, o que você deve considerar é quando tem um trabalho desse nível. Então, essas descobertas foram discutidas abertamente, realmente os dados foram liberados, não tinha nada escondido, né? Então, a história recente de supostas grandes descobertas ocultas. Então, levando em consideração, nos últimos meses surgiram esse monte de websites e monte de youtubers falando, mostrando, todo pulando como se fosse feliz lá, né? Uma vida feliz, olhando que lindas la nieve, mostrando as fotinhas. Cuidado com esses canais que vocês viram falando dessa forma, porque da mesma forma que eles fazem isso com você, eles vão inserir outras informações com você, né, para você. E as pessoas caem da mesma forma. Então, nessas postagens, geralmente encontramos esses dados, citam supostos pesquisadores que alegam ter usado técnicas de varredura, afirmam que a existência de estrutura mecânica, turbinas ou sistemas de energia desconhecidos. Não apresentam nenhum artigo revisado, nenhum banco de dados, não apresentam nada. Não tem apoio de ninguém. Como é que eles foram lá, usaram que equipamento? A gente viu dos japoneses lá e desse consórcio que estava essa turma toda. Nós vimos uma
parafernália de equipamentos do lado externo da pirâmide e do lado interno. Da segunda vez que a gente foi quando eu vi isso, da terceira já não tinha mais. Muitas vezes os nomes dos pesquisadores envolvidos estão ligados a teorias de OVNIs, abduções. Então isso aí, assim, a Fundação Rockefeller pagando adoidado para essa turma dizer essas coisas. Então há um objetivo, e quem conduz isso se chama Fundação Rockefeller, que paga o salário de vários desses famosos que estão na mídia falando sobre ETs, como é o caso do Dr. Greer, e outras que têm fundações também, que são mais famosas ainda e que também recebem o paycheck, o chequinho mensal. Gostaria de um desses? Caramba, manda para mim. Então, um nome que frequentemente aparece em sites sensacionalistas é desse Conrado Malanga, né? E ele é um desses líderes do projeto Stargate, baseado no perfil do filme. Então, o Felipe Biondi, vinculado à Universidade Escocesa, não sei como, porque realmente ele não tem vínculo, ele deve ter feito o seu estudo lá. Se ele tem doutorado, de acordo com o que ele declara, eu não achei a tese de doutorado dele e muito menos há qualquer publicação, como eu já falei, na universidade a respeito do banco de dados deles, a não ser pequenas citações que você vai achar no Google, mas nunca uma publicação de impacto, sempre alguma coisinha, o outro com dois juntos, é uma coisa assim muito... Então, nenhum deles aparece em bancos de dados científicos confiáveis, e você teria um trabalho do Beyond de qualidade quando você tem um trabalho maior com várias universidades envolvidas, como é o caso dos meus trabalhos publicados, sempre empresa, Unicamp, Unesp de Botucatu, é a associação principal que nós fizemos, sempre os três estão juntos, né? Por que essas descobertas são questionáveis? Porque elas não têm nenhuma publicação. Primeiro, os dados não existem oficialmente nem extraoficialmente, né? Existe uma incompatibilidade total de uma técnica real conseguir atingir 2 quilômetros de profundidade. A ausência de comunicados oficiais, não tem onde se acha nada. Teorias de energia ou alienígenas, falando em um artigo publicado, é muito estranho ter publicado dessa forma. Então, o que de fato existe é aquilo que está no artigo, é o que está nos japoneses, nessa equipe toda, né, no Scam Pyramids que você tem. Então, para você não cair em desinformação, verifique sempre a fonte, faz o que eu faço sempre. Vai ver quem é o fulano, de onde ele saiu, quem é ele, quem paga o cheque dele, né? Busque o artigo científico original, se é que tem, né? Dá uma avaliada no que escreveram, se é que presta. Consulte veículos respeitáveis, sites, instituições, porque você tem que ter pelo menos alguma base, tanto para achar que esses caras enganam. Ah, eles enganam? Eu sou a primeira a mostrar que eles enganam. Mas então a base existe. E quando você tem o dado transformado, eu sei de onde saiu a mentira, e porque a mentira está lá, então eu sei onde encontrar a verdade. Mas quando você não tem nada de nada, eu não consegui encontrar também nada. Observe o contexto e etc. Então a conclusão é que pesquisas reais te dão banco de dados e o que eles estão fazendo é implantando esse contexto de alienígenas. Algumas referências que você pode olhar, né? Os japoneses, claro, a pesquisa deles é o que vale a pena, realmente, existem esses voids. Então, de onde surgiram esses dados? Blá, 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 porque não tem aonde pegar da onde surgiram esses dados, então, conclusão, não há evidência, é uma enrolação, estão enganando, para quê? Para conduzir as pessoas na direção de achar aquilo que em breve eles vão intensificar em contexto, colocando na cabeça de todo mundo um pouquinho a mais de narrativas alienígenas. De novo, eu não estou dizendo que extraterrestres e alienígenas não existam. Eles não estão presentes aqui. Eles podem estar.
quiser entender isso, tem cursos para isso. Mas o contexto não é esse. O contexto que nós temos que entender é o quanto estão criando e enfiando um grande golpe na cabeça das pessoas, e o golpe dos ETs e da mudança total da mentira que já nos contaram para outra mentira que eles vão contar, não vai ser vantagem para nós. A única coisa que é vantagem para a humanidade é a verdade. Infelizmente, a verdade é o que menos tem como interesse na grande massa. A verdade é desejada por alguns, realmente. Mas a verdade na grande massa, ela não tem interesse nenhum por ela. É por isso que religiosismos, cosmismos, é um cosmismo, né? Esses cosmismos, espiritualismos, todos esses ismos estão se tornando cada vez mais intensos. Basta olhar. Isso é porque é uma coisa natural? Não. Tudo isso é uma condução, é uma engenharia social para levar o que eu falei no início dessa aula. Abraços e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.